Está no ar. Vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula. Pânico! Microfone ligado. Eu tô todo acostumado. Ouve essa merda, senão nós tá desempregado. Pânico! Um programa tão sensacional. Sucesso. Onde? Nós ouve mesmo. Muito bem, meus amores, de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje é segunda-feira. Nosso Robert não temos? Não veio, não apareceu. Não tem? Que bandidinho! Por favor, Emílio, por favor. O que é? Muito obrigado pelo retorno. Tá melhor? Tá melhor. Opa, Então tá, então não temos o Robert. Se você quiser Robert, é robertporumdia@jovempanfm.com.br. É isso aí, bichão? Hoje é dia do oficial. Ninguém perguntou. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com a bebê gigante. Esse é o famoso 16 toneladas. Fala bonitinho. Muito bem, meus amigos, vamos trabalhar porque agora é o quadro muito sensacional. Quem você convidou, Couve? Convida. Hoje teremos a presença de Soninha Francini, Polêmica. jornalista, apresentadora, comentarista, política, muito ligada à área social. Exatamente. A Soninha era do... Ex-secretária dos Direitos Humanos, sei lá. Acho que é isso da habitação. Anda de metrô. Belo vídeo com o Dória. Lembra agora? Era da habitação dos Direitos Humanos? Ela era Secretária- assistência social. Assistente né? social, é. Assistência social. Eu não sei o nome social. específico, me desculpa. É assistência Ela foi social. secretária, É assistência social, é da isso aí. cidade de São Paulo. É isso aí. Vamos falar do quê? Do... Dória! Tem um vídeo maravilhoso. Moradores de rua. Moradores de Crise rua. vexatória. Não tenho mais amor. Ele vai ser governador. Destruídos. É isso aí. Então hoje, será isso o papo? Soninha Francini. É isso aí. Vamos trabalhar? Então tá começando o Pânico aqui na Jovem Pan. Muito bem, meus amores. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje uma presença encantadora neste programa. Aqui está ela, jornalista, apresentadora, comentarista. Ela é política, ela é vereadora na cidade de São Paulo. Aqui está ela, Soninha Francini, para você. Muito bem. E aqui está a Soninha. E Soninha, eu gosto muito da Soninha. É uma da nossa geração que meteu a cara na política e está lá defendendo as suas convicções, está lá dando a cara a tapa. Desde 2004, quando você aqui esteve neste humilde programa. Lembra? Eu lembro quando você se lançou a vereadora e você tá aí. E eu lembrei de você quando nós tivemos aí esse episódio do prédio dos moradores de rua, porque da última vez que você esteve aqui, a gente estava discutindo a Cracolex. E você estava falando a respeito da complexidade do tema, que até então, depois o Dória brigou com você, falou, olha, Aquele vídeo com... Não tem perfil. como se fosse... Calma, deixa eu só concluir, Paulinha, pelo amor de Deus. Me dá um minuto só para inserir a nosso papo. E você é uma pessoa que estava ligada a isso, a assistência social. Ela trabalhou muito tempo com as ONGs, mesmo na época que você fazia os vídeos na periferia de São Paulo. Você conhece mais ou menos bem esse assunto e você é uma pessoa que eu sinto que você tem assim... Como é que eu vou te falar? Você não é radical. Você coloca a coisa... Por isso que se você viesse aqui... Não, isso eu não sei se ela tem, qual é o propósito dela, porque eu não conheço muito bem. Pô, ela quis me ajudar, você quer fazer o favor de concordar? Não sei Ela qual é o tem propósito. Não, eu tenho um propósito, sim. Eu não sei qual é o propósito. Qual é o propósito? O propósito é... Eu só quero saber do que pode dar certo. Que é de verdade saber o que é viável, o que é execuível. Assim, semana passada eu escrevi um texto relacionado a esse tema, que começa com... quando alguém diz assim, é só... Tá errado.
Se alguém olha para um problema desse tamanho, como é o problema de moradia, e fala assim, tem tanto prédio vazio no centro, é só reformar. Como assim é só reformar? Quando você é um movimento social, você é estudante, você pode se organizar e desafiar as regras, faz parte. Agora, quando você é o poder público, você tem de transformar as regras, tanto quanto isso for possível, e seguir pelas regras. Então, um movimento como um gesto social, falando do movimento que é legítimo mesmo, que fala, não é possível que a gente não tenha lugar para morar e tem esse prédio aqui caindo aos pedaços. Vamos lá, vamos ocupar, vamos fazer disso um manifesto, etc, etc. Um movimento agir assim faz parte do jogo da sociedade. Agora, a prefeitura não pode pegar um prédio que não lhe pertence e chegar lá e reformar e botar as pessoas para dentro. Então, é complexo. O meu propósito é tratar das coisas conforme a sua complexidade, tratar de uma forma realista. Agora, tem jeito? Tem jeito, não é de uma hora para outra. A gente, durante muito tempo, fez tudo errado na área de moradia. Por ação, inclusive, que é aquele sistema de você encontrar glebas gigantescas. Onde tem uma gleba gigantesca? Longe, né? Fora de mão, lá na extremidade leste. E aí você constrói dezenas de milhares de unidades de moradias e fala, olha que maravilha, 20 mil famílias agora têm onde morar. Então essa ideia, primeiro, de que moradia é parede e teto. Nenhum de nós aqui escolhe onde morar por dentro do imóvel, simplesmente, né? Você precisa saber onde fica, perto do quê, tem condução, não tem... Cara, isso vale para qualquer pessoa. Então você achar que você produziu teto e 4 paredes e entregou para as pessoas, isso é moradia? Não. Isso é teto e 4 paredes. Morar é bairro, morar é acesso, é condução, é comércio. Então, por ação... É inclusão, né? Inclusão, né? Por ação, os esgoto, governos saneamento fizeram... básico, né? Então, mas nem... Além de ter que levar o esgoto, saneamento básico, nem a vida normal de uma cidade. Assim, a favela tem uma vida orgânica, né? É verdadeiro. Então, você anda numa rua ali na Rua da Mina, em Heliópolis, então tem açougue, lanchonete, tem o Mac Favela, tem pet shop, tem cabeleireiro, tem oficina mecânica. Aí o Estado Poder Público, ignorou essa vida real das pessoas, né? Constrói lá os prédios, longe para danar, não tem nem o saneamento, nem a condução e nem a padaria. Não tem nada. Então isso foi um erro cometido ao longo de muito tempo. O outro erro foi num outro modelo, né? Não, então a gente não vai construir prédios e produzir moradia. Nós vamos apoiar os mutirões. Mário Covas fez isso, Erundina fez isso. Qual foi o outro problema disso também? Tem seu valor, claro, mas em área de manancial, em área longe demais também da infraestrutura Mas ali na urbana. 23 de maio eles estão construindo um complexo bem grande, isso, né? Agora, de uns anos pra cá, já caiu a ficha de que esse negócio de expandir a malha urbana, né? Deixar a mancha urbana se espraiar cada vez mais. E em São Paulo isso significa subir morro, avançar por área de represa. Isso não funciona. Manancial, né? É um problema. complicado. Área de isso. manancial. E ainda recentemente fizemos isso. Tem um empreendimento na Zona Sul chamado Parque... Aliás, o empreendimento chama Residencial Nova Espanha. O lugar era para ser o Parque dos Búfalos, porque de fato era um parque, era uma fazenda, como era Santa Etelvina, onde fizeram Cidade Tiradentes no século passado. Era isso, uma fazenda que a população implorava para que fosse reconhecida, oficializada como um parque. Os movimentos de moradia da região não deixavam ocupar, para você ter uma ideia da preciosidade, de como todo mundo ali da região reconhecia que aquilo era para ser o Parque dos Búfalos. Pô, fizeram um conjunto habitacional enorme lá, numa avenida estreitinha, que só passa lotação, não passa nem condição, que não tem nada de infra urbana, que fica a 200 metros da beira da represa e vão morar, sei lá, 20 mil pessoas ali. Então, por ação, os governos já fizeram muita merda. E por omissão também, quando deixaram de fazer, quando deixaram o centro se esvaziar, os prédios ficarem obsoletos, abandonados, obsoletos. Você pega aí uma uso. capital, logicamente, uma capital absurda como Barcelona, todo o centro foi revitalizado, eles investiram para dentro da cidade. E aí você tem um retorno. Foi na época que eles dizem da Olimpíada, né? Que foi toda a reconstrução em 1992. Se você vai em Barcelona hoje, você vai ver um centro, uma área mais nobre da cidade. E aí também nisso tem um risco, né? Porque se você faz um investimento que valoriza o solo urbano e continua sendo proibitivo para as pessoas, você continua produzindo uma cidade muito pendular e desigual. Então tem que ter a mão do Estado
para garantir que as coisas não se tornem inacessíveis para a maioria. Porque assim, o Estado vai lá e faz um investimento, faz um metrô, aí o cara já sabe assim, opa, aqui vai passar o metrô. As construtoras Sonia, têm a informação privilegiada, né? Mas, Já compra os mas lotes, isso é vontade política, né? Então, Não tem vontade política. Porque, por exemplo, esse prédio que é da União, né? Da Polícia Federal, era um foi prédio da lá que era da União. Aí Você sabe que eu fui lá pegar sensor da Polícia Federal para assistir o ensaio geral da minha peça de teatro em 1980 e pouco. Eu estive naquele prédio quando ele era de Polícia Federal. Porque a gente precisava apresentar a peça para os censores. Então, os censores iam lá assistir o ensaio geral e falavam assim, tá bom, a sua peça é para 14 anos de idade. Mas isso é só mais um episódio grotesco da nossa história associado àquele prédio. Um policial tinha que assistir uma peça de teatro de um grupo amador, de uma faculdade, para saber se a gente podia fazer a peça ou não. Mas sim, o prédio é da União. Então, porque isso aí é uma treta. Se você pegar a Constituição, todo mundo tem direito à moradia, mas a Constituição também tem um monte de coisas também que não... Todo mundo tem direito à moradia, à saúde e tal. Então, teoricamente, todos nós, segundo a Constituição, temos um teto A gente tem o direito à moradia, mas oferecer moradia, fornecer moradia não é dever do Estado. Sim. É direito das pessoas, Sim. mas não é dessa categoria de que que nem o deu a Estado treta, tem que reclama com o fornecer. Papa. Tá Tem que escrito trabalhar aqui. para conseguir também. Não, Peraí. Então, o que acontece? Aí o que acontece? Tinha esse prédio aí. Esse prédio. Aí que é do ocuparam- Estado. Que é do Da União. Estado. Da União. Federal. Da União. É Aí da União. promoveram uma ocupação, Não. Aí o que acontece? cobram um aluguel. Aí o que acontece? O prédio lá tava uma treta. Fala pra prefeitura, resolve isso aí pra mim. Quando a prefeitura vê aquela treta, fala, opa, não quero essa treta pra mim. Então, quer dizer, ninguém tem vontade de resolver esse negócio. Por E quê? aí você não sabe quem é o Mas eu culpado, acho que- né? Então, Aí, às vezes você até não tem tem, aí vem o Mas, Ministério Emílio, Público, você não joga tem- tudo. Mas não é Então, só mas você não tem questão- nem, É muito nem confuso. cobrar de quem. Emílio, Não é só questão dele. Não é Emílio, isso, Soninha. Emílio, não podemos culpar somente a classe política. Acho que a Soninha O está poder aqui. público é- O poder público em si. É São mais muitos do que- poderes. Não, Tem e um- movimentos Peraí. também. Tem um poder legislativo, mas tem um poder judiciário que provavelmente, se a prefeitura ou alguém decide tomar uma decisão, com certeza vai aparecer um procurador, alguém dizendo isso dentro, não é possível, dentro das regras. Sempre, quer dizer, a burocracia, o Brasil está num momento burocrático, às vezes eu leio e entendo certas coisas que é realmente muito difícil. Você que é uma secretária, que foi uma secretária da área, pode dizer isso muito melhor do que eu. Aham. Olha, em relação a esse prédio especificamente, ele é da União, a prefeitura chegou a negociar durante um bom tempo com o governo federal, dizer, passa o prédio pra gente, porque senão a prefeitura não tinha nem como exigir que as pessoas saíssem. Se o prédio não é seu, você não pode pedir reintegração de posse. Sim. Então, tudo que a prefeitura poderia fazer e vinha fazendo nos últimos meses com o cuidado necessário, era dizer para as pessoas, vamos sair daqui para um outro lugar. Você, não pode mandar sair, não, sem ordem judicial. Então, uma ordem judicial baseada na propriedade ou na posse do prédio não era possível. Mas tinha um papel passando da União para a prefeitura. Tinha um papel assim, olha, prefeitura, agora a guarda do prédio é de vocês. O valor disso para você chegar a pedir uma reintegração de posse é zero. Então, qualidade do prefeito, do ex-prefeito, do Dória. Ele era muito impaciente com algumas coisas, mas tem coisa que não dá para Ser pra ontem. será o arrepio Não da é regra. privado, é público, Ao né? arrepio da regra. Então, não adianta ter um papel, tá bom, tá aqui, autorizo, vai, vocês podem ter a guarda do prédio. Isso não era suficiente para a prefeitura fazer o que precisava fazer urgentemente. Por exemplo, exigir que as pessoas saíssem de lá. Mas ela não tem nada de melhor para oferecer. Mas tem horas que você pondera, né? Você pesa as necessidades. Ali Morar em era uma área de necessidade- risco. Exato. Como morar em exato. beira de Mas, morro Soninha, e Aí olha o que desabar, acontece. mesma coisa. Quando eu Então, fui mas subprefeita da Lapa, eu queria muito usar o Instituto da Área de Risco, né? Essa figura da área de risco, para obrigar as pessoas a saírem de lugares absurdamente perigosos. Mas o que caracteriza a área de risco, do ponto de vista da defesa civil, é risco geológico.
Então eu tinha uma favela montada no limite ali da Lapa de Jaguaré com Osasco, que era uma favela assim, debruçada por cima de uma avenida super perigosa. Ali o risco de atropelamento era diário, sabe? Uma baita de uma avenida, caminhão, ônibus e o barraco assim com a porta já pro meio da avenida. Eu não conseguia usar a Defesa Civil como o instrumento para exigir que as pessoas saíssem de lá, porque não era risco geológico, entende? Tem que mudar a lei, mas isso é o quê? Lei orgânica ou lei federal, Soninha, que tem que mudar? Olha, tem um sistema nacional Olha de que defesa complicação. civil. Eu sei, mas eu tava vendo, ô Soninha. O fato é que eu fico pensando, cara, eu fico assim, cara, juro, eu fico assim, meu, o que eu podia ter feito naquele prédio, cara? Porque eu sei que tinha um Ananias do Diacho lá que cobrava aluguel das pessoas. Todo mundo sempre falou, não, esse prédio aqui, essa ocupação aqui é do Ananias. Ai, o Ananias, ele mora aqui? Imagina que ele mora aqui. Não, Ananias tem um carrão, Ananias tem vários prédios aqui. Aí eu fico pensando, o que eu podia ter feito? Eu devia ter feito alguma coisa. Soninha, mas peraí, só um segundo, só pra ter uma ideia, uma noção. As pessoas já têm Eu sei, peraí, calma, a gente tem que ter uma noção geral. A gente não pode olhar a vida com o nosso umbigo, nem assim, meio de orelhado. Por isso que a Soninha tá aqui. Eu fiz uma pesquisinha, diz que 1/4 da população de São Paulo, da cidade de São Paulo, tá em área de risco. 1/4 da população de São Paulo. Caraca. Tá em área, 1/4 é gente pra boné. Aí 11% da população mora em favela. 1 milhão mora em cortiço. E tem 16 mil na rua, que são morador de rua, certo? Isso aí, ou mais, né? Enfim. Agora, quem atende essa população? Tá? Quem é? A prefeitura? É o Estado? É o juiz? Quem é? Quem que atende essa galera? É o Ananias? Então. Porque onde o Estado é fraco, onde o Estado não atende, a gente vai ocupar. Sim. Não tem jeito, isso é do ser humano. Sim. Né? Aí o Ananias chegou lá, falou, não, sei o quê, dá X aqui pra você. A milícia tal. vai lá e vende o gás, Exatamente. faz o gato. Isso. E, Por quê? Porque o Estado não tá atendendo, né? Quem é o cara? Quem é? De quem? Olha, onde pesa mais a responsabilidade é sempre mais pra ponta. No caso, mais pra ponta é prefeitura. Então o Estado tem responsabilidade, o governo federal tem responsabilidade, mas é no lombo da prefeitura que recai, né? Sobre quem recai tudo isso. A prefeitura é quem faz a gestão do uso do solo. Por exemplo, a prefeitura é quem tem ali a lei do zoneamento. A postura. Sim, é quem dá o alvará de habitação, a licença de funcionamento. Então a prefeitura tem mais responsabilidades, tem mais deveres, mas tem menos recursos. São Paulo é uma cidade rica, como é que pode ter tanta gente assim? São Paulo é uma cidade rica, mas uma boa parte do que a gente produz de riqueza aqui em São Paulo e do imposto que incide sobre isso não fica em São Paulo. Vai pro governo federal. Exatamente, principalmente para o governo federal. Então, o tanto de imposto que a gente gera em São Paulo e que fica em São Paulo é muito menor do que o que vai para a União. Agora, isso São não Paulo é um problema. fica o ISS, não é isso? O ISS, uma cota do IPVA, fica o IPTU também, a gente recebe. E dos repasses. Mas, por exemplo, o imposto sobre operações financeiras é um imposto federal. As contribuições são todas gasolina, federais. Isso. Então, isso é um problema não só a cidade de São Paulo tem isso mais do que os outros, porque somos 12 milhões de moradores aqui, né? Mas isso é um problema de todos os municípios. Aqui os outros municípios muito pequenos que não conseguem se sustentar sozinhos, eles recebem mais ajuda do governo federal do que uma cidade do tamanho da nossa. Parece até que a nossa não precisa. Então a gente recebe muito menos recurso federal do que remete pro governo. Dá muito mais do que recebe. Exatamente. Mas aí quando cai um mas prédio aí, desse, agora, quem é aí que tá, culpado em então, mim? mas É aí isso que é minha tá, dúvida. aí que tá, querido ouvinte, querida audiência desse programa, porque a treta é muito maior do que a gente imagina. Tem outro dado que é o seguinte: 49% dos imóveis, 49% dos imóveis tá na mão de 1% da população. Então, quer dizer, o cara, ele tem aquele imóvel para ganhar dinheiro. Ele vai lá, ele pega um prédio, ele fala, vai passar o metrô aqui? Ah, vai passar o metrô aqui. Vou comprar esse prédio, vou deixar o prédio fechado. Isso. Mas, ao mesmo tempo, o que é isso? Você fala, é o mercado? Não sei se é o mercado, isso é especulação. Isso é especulação. Pra mim isso é Quando especulação. você deixa o seu patrimônio imobilizado lá, sem utilizar, porque ele vai valer mais com o tempo, depois que o Estado fizer investimentos... O Estado não, todos nós, com o nosso imposto, vai lá, então tem esse especulador Mas para isso também. tem lei, sabia?
Tem lei, mas também tem Não lei se pra aplica. você. Mas tem lei Já também. já começou. Eu tenho que trazer alguma notícia boa, né, para mim mesma. A Constituição já prevê o direito à propriedade e também a função social da propriedade. São duas coisas registradas lá na nossa Constituição. O que significa a função social da propriedade? Você tem direito a uma propriedade, sim. A gente não pode ir lá e simplesmente arrancar alguma coisa de você por ordem do Estado. Mas a sua propriedade tem que ser utilizada conforme o interesse coletivo e não só o do proprietário. O Estatuto da Cidade já explicou um pouco melhor o que é isso e as leis municipais também já registram isso. O que significa? Se você tem um prédio numa região em que é do interesse da sociedade que morem pessoas ali, que tenha vida, que sejam residências de valor acessível. E o seu prédio está lá parado, fechado 5, 10 anos, então a prefeitura pode aumentar o seu IPTU progressivamente. Então eu te notifico lá e falo assim, Emílio, esse seu prédio aqui caindo aos pedaços, negão, você faz alguma coisa com ele? Porque não está cumprindo com a função social da propriedade. Então ou você faz, ou daqui a um ano o seu IPTU vai sair mais caro. Você não faz, no ano seguinte mais caro. Depois de 5 anos de IPTU mais caro, você fala assim, então tá bom, é o seguinte, a gente vai desapropriar o seu imóvel, mas você vai receber o pagamento aqui, em títulos da dívida pública. Isso não é uma ideia, isso já é lei. Poderiam ter feito isso no prédio que caiu, né? Da Então, Polícia não, Federal. porque aí é público. Então, mas aí é porque é público e ninguém patrimônio tem público. Não, é Por patrimônio exemplo, público, é então, da mas União. Eles deveriam dar o exemplo, Então, mas né? o prefeito novo, Eles deveriam dar o exemplo. Bruninho? O Bruninho. Ele falou que ele fez 6 reuniões, porque eles já sabiam que o prédio tá colapsado. Desde fevereiro, não? Eles já Não sabiam. é só esse, Bruno, tem vários. não, eu Agora, sei. o Emílio, Eu sabe sei, que- mas como é que o cara vai lá e faz 6 reuniões, sabe que vai cair e deixa os caras lá, Quem? pô? O Bruno Toba? Não, Mas porque não ela sei falou, quem. não é o que eles deixam, é que a lei, Emílio. Não, é lei, tem é lei. lei. Que lei? É lei, olha aqui. Que lei vai cair o negócio? Vai lá e tira na porrada. Soninha. Não vai, Se Emílio. for como? Se a pessoa não quer sair, Eu queria... se a pessoa não quer sair também. Ô, Soninha, Eu sei, o que mas morre queria saber- gente, morreu Mas, ô, Emílio, gente. quando Vocês tava tão pegando louco. fogo, desceu uma pessoa com um bujão de gás. Você tem noção que a coisa de maior valor Eu que ela sei, tinha era um mas- bujão? Eu sei, mas não é. Ô, Emílio. Não adianta você pegar caso especial, pessoas que moraram, porque aí já é mídia. Já Sabe o que eu queria a saber, coisa é Soninha? maior, o negócio é maior do que a Concretamente, gente. no caso desse prédio, demorou para se fazer alguma coisa como a que estava sendo feita nos últimos meses. E eu não estou nem dizendo assim, não, devia ter sido no governo Haddad, eu devia ter sido... não estou fazendo divisão por gestão aqui, não. Porque o fato não podia ter demorado tanto tempo para conversar com as famílias muito seriamente, muito serenamente e dizer aqui, vocês são quantos? Mas por que Olha, deixam nós invadir? somos um Peraí, casal... Calma. 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 Tá muito nervoso. Invadir. Aí vai Depois que tá lá, o que 10 acontece? anos, 1000 Você famílias devia, morando, não vai tirar, você entendeu? devia ter Agora, lido, Volta você lá devia pro ter se seu preparado mais para esse tenho negócio. vergonha. Soninha, Você devia vergonha. ter se preparado mais Eu para tenho esse um prédio invadido da minha avó na Praça da Sé. Por exemplo, o que eu queria saber, que eu tô Acabou desde de o começo falar do uma programa tentando perguntar, Então, mas é o tem seguinte, mesmo que você ter. tem uma propriedade privada, então eu tenho lá um terreno, um prédio, uma casa, que seja. Aí vai lá, né, resolvem ocupar aquilo. Primeiro que é uma propriedade privada, a polícia deveria ser chamada e já expulsa aquelas pessoas de lá. Não é delas, ponto. Além de não ser delas, ainda tem alguém que cobra aluguel em cima disso, quer dizer, é uma situação surreal. Ainda mais, neste caso, sendo um prédio público. Então, tem que ter mesmo uma linha de ação de, pelo amor de Deus, aspas, itálico, para não... Cuidado, hein, filha. Com... A sociedade Aspas, treme. Cuidado com o Facebook. Cuidado, hein, filha. Cuidado. Barões estão de ouvir. Cuidado com o Tolerância viral. a zero, ponto, falei. Aspas, itálico. De fato, você tem que ter uma postura de Estado, uma postura de governo que diga o seguinte, olha, a gente não vai admitir ocupação de área de manancial, de área de encosta, de prédios sem condições particular. nenhumas de habitabilidade, de segurança e de salubridade. Você tem que ter mesmo uma política de não admitir, de não permitir que as pessoas se consolidem num lugar como esse. Então, você não tem como estar a postos em todos os lugares vazios da cidade, terreno, encosta, córrego, represa e prédio, para impedir que isso aconteça. Mas você tem que ter uma ação pronta de intervenção
estatal, de intervenção do governo, para impedir que aquilo se Mas consolide. não é o governo só, o problema é a justiça. Nós temos um problema enorme. Soninha, você sabe, você foi secretária. A justiça nesse país, ela é lenta, cara. Sim. Ela é lenta, ela é conturbada, ela cabe muito recurso. Eu falo isso aqui no programa há bastante tempo. Gente... É pra rico. Não é que é pra rico, Emílio. É pra rico. Não, é pra se prejudicar. Se tiver advogado bom... Não é seu, tem que saber. Peraí, calma, Paulinho. Não é cadeia isso que eu tô pra pobre, meu. Não, Você não é cadeia isso. pra rico? O que eu tô discutindo é, nós temos hoje um país completamente atado em vários pontos. Então você tá tipo numa roupa de maluco. Você tá preso numa roupa de maluco, porque você tenta sair das coisas, não consegue, porque um procurador puxa daqui, aí o vereador, o político daqui, aí vem o deputado, aí vem o prefeito, aí vem o governador, vem... Cara, é muita marra. Eu passei por situações... Você não consegue, eu passei por burocracia demais. Por situações, assim, assustadoras, quando eu era subprefeita e precisei realizar a desocupação de algumas áreas. Realmente... É sempre um drama muito grande. Agora... Então, mas Soninha, vamos lá. Quando eu vi você com aquele vídeo do Dória... Eu queria quando o Dória veio disso. aqui... O quê? Sobre esse vídeo, eu quero muito. Porque é o seguinte, a Soninha não é de hoje. Ela faz 20 anos que ela tá... Lógico. Que ela tá com essa pega. Ela Na tem essa batalha. pega. E você veio aqui e foi mais ou menos na mesma época. A gestão das coisas, temos que funcionar 20 minutos, põe, não sei como fosse uma empresa. Mas quando você entra e tem seres humanos ali, que é o que você está falando, tem que ter uma regra clara, uma lei clara, e tem que ter força do Estado para tirar o cara de lá e acabou. Sem entrar nessa, né? Porque entrou nesse jogo, mas o coitado, mas não sei o que e tal. O Dória, ele não conseguiu fazer isso na Cracolândia, por exemplo. Se você chegar lá, a treta é grande. É que nem o negócio do PCC, que a treta é grande, que os caras ocuparam o poder mesmo. E não tem jeito, isso é a realidade. O que ele fala lá é pra ganhar voto, pra fazer uma média e pra vambora, né? Joga a sujeira embaixo do tapete. Você acha que isso vai continuar assim? Jogar a sujeirinha embaixo do tapete? Ou algo vai mudar? Mas isso você vai responder no próximo bloco. Aguardemos. Espera aí, galera! Isso. No próximo bloco, Soninha vai responder aqui na programação da Jovem Pan. Daqui a pouquinho a gente volta. A Soninha tem o Instagram dela, que é Soninha Francini, e o site que é o www.soninha.com.br, e ela é também uma vereadora de São Paulo, né? De João Paulo. São Paulo. É isso aí. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan. Nós vai ali, volta, nós só vai ali, volta já. Pânico. Jovem Pan. Jovem Pan. Muito bem, meus amores, estamos de volta hoje. Uma presença encantadora, ilustre, a vereadora Soninha Francini está aqui com a gente. Soninha é jornalista, apresentadora, comentarista, torcedora do Palmeiras. Não tem Mundial. Não tem Negativo. Não tem. Nesse século não tivemos. Podíamos ter tido logo em 2000, mas fomos rabiados naquela manobrinha louca que foi o 51. Vasco e o Corinthians. 51. Foi golpe? 51. Foi golpe. 51 não tinha nem televisão, pô. Os caras- Podia na rádio. Muito bem. A Soninha tá aqui, a gente tá falando aqui sobre o quê? Ocupação política. Não é culpa. Paysandu, Falando, conversando. Ministério. Isso, Posso batendo fazer um uma papo. pergunta só para quebrar um pouco esse clima pesado? Por quê, Paulinha? Porque Soninha é uma jornalista maravilhosa, uma apresentadora espetacular, apresentou Saia Justa, tinha programa, né? Ganhou fama nacionalmente como VJ da MTV. Queria saber se você não tem vontade de voltar pra TV. Em vez de estar na política, não. Às vezes eu tenho até saudade de fazer as duas coisas. Tem horas que eu queria ter um programa de debate para falar sério sobre as coisas complicadas, sabe? Não um debate com 2 convidados, um a favor e um contra, mas ter uma roda mesmo com 10 pessoas com visões completamente diferentes sobre a Cracolândia, sobre Belo Monte, sobre...
Um pouquinho mais organizado. Boa, falou que é um Soninha, caos, isso aí. olha. Ela falou que é um caos. Não, é porque eu também fazia um que era muito caótico, que era o Barraco MTV, né? Porque era isso, eram 20 pessoas participando, todas microfonadas, 20 pessoas microfonadas participando de um debate. É isso aí, Era o Lobão fez uma difícil. época Todo mundo falando ao mesmo tempo. Mas às vezes eu tenho vontade de parar e discutir previdência. Gente do céu, esse tema é tão sério, que é é uma tão coisa grave, é terrível? tão Ninguém assustador. percebe, né? Ninguém É tão só sente na assustador. desgraça da economia. É como o prédio cair, entendeu? Pelo amor de Deus, a gente vê um prédio pegar fogo e desabar e 100 pessoas, 400 pessoas ficarem sem casa da noite pro dia. E aí agora todo mundo fala assim, gente, por que não fizeram nada antes? A coisa da Previdência é de uma gravidade tão grande. A Previdência era o no cara município... pra fazer isso, né? Porque ele não quer reeleição e tal. Tem que ser impopular, tem que ser um governo que Ué, não tinha que tenha ser um cara pretensão. impopular Mas já, como ele pelo pra jeito, essa executar. barca já era. partiu, Agora, já partiu. voltando pro papo pesado. Por exemplo, eu queria Porra, saber... você vai do leve ao pesado? Né? Você quer ficar leve ou pesado? É agridoce. Eu sou Ela uma tá pessoa- leve, ela eu- tá de... Previdência é cortei pesado, meu é cabelo. chato esse tema, é Ô, chato. Soninha, Diga. por exemplo... Ó, assim, por você- exemplo, eu vou levantar um negócio aqui pergunta agora. é minha. Eu vou levantar um negócio agora aqui. Por exemplo, não, para os Ocupou nossos a sua queridos pergunta. ouvintes. Vai. Para os nossos queridos ouvintes, pra gente pensar um pouco. Sim. Não é? Vamos pensar um pouco. Meditando com o Emílio. Meditando. Por exemplo, a gente tá vendo esse negócio que aconteceu. Todo mundo ficou assim, a gente fica chocado de ver aquelas pessoas naquelas condições, principalmente agora que a Globo vai lá no Jornal Nacional, ela mostra as ocupações, ela mostrou lá perto lá onde você mora, lá teve um incêndio. Paraisópolis. E teve um incêndio lá, tal, os caras morando e tal. Ninguém quer estar naquela situação, não é? Todo mundo quer ter a sua casinha, o sonho de ter a sua casinha. Tua dignidade, Emílio. Eu acho que essa é a palavra, é dignidade. Quer ter o seu... Autonomia. Isso. Quer ter A um lugar dignidade. pra ficar, um lugar pra voltar. Um lugar pra voltar, né? Descansar o corpo. Agora, uma você porta pra vê de fechar. bem os magistrados. Por exemplo, eles têm o direito, não é? Eles conseguiram esse benefício de 5 ganhar pau por quase mês. 5 pau por mês pra Auxílio ter uma aluguel, moradia. Auxílio. Auxílio. Porque a gente precisa de um auxílio. Não, então, mas Mas isso. o que fazer, Mas então, aí pra que não dá resolver? pra entender, porque você fala, pô, caramba, esses caras são os caras Contradições do nosso que, país, né? que dão a canetada. Esses caras dão, eles têm o poder da caneta, eles mandam a gente em cana, cara. Mas aí você tá Ele colocando fala, a ó, culpa na diferença. Soninha, Manda você você sair. vai pra cadeia, querido, você dá uma canetada E manda tal. você sair da sua casa, se Isso. ele quiser. E aí... O cara estudou. Não, eu não tô dizendo que ele Não é, estudou, não é, estudou. não. Eu não tô querendo aqui. É só pra pensar. É. Porra, será que esses caras não pensam e falam, pô, tá legal, vamos ou diminuir? Pô, dá quase 1 bi por ano, pô. É 1 bi por ano Sim, só mas aí de... é um direito que... não tô falando que é certo, mas Então, é um mas direito que tá quem ali tem direito aqui? É o conquistado. funcionário público. Sim, eu também acho Funcionário que público é o poderia privilegiado, é tudo funcionário público. Eu também O acho povão, nós uma pagamos casta, a conta é uma e os casta. caras morrem no prédio. Não, eu também acho que é isso que vai ser o país? Pra moradia do povo. Não, mas dinheiro. O temos judiciário... leis no país. Nós Às precisamos... vezes Não é não. injusto isso, Soninha? O Rever. Eu acho controle- injusto. Não, a gente precisa parar pra pensar. Eu acho injusto. A gente precisa parar Mas pra não adianta pensar. ter. Eu acho Porque injusto. assim, as pessoas têm uma mania, amigo, de Mania. culpar somente a classe política. Tá certo? O problema do Brasil tá no político. Não, o problema do Brasil tá na estrutura. Certo que você fala da Previdência, porque nós temos uma estrutura. O que o funcionário público, o juiz se aposentar pelo salário dele, você me desculpa, cara. O cara que ganha 40, 50 pau por mês aí com adicionais, e terno, 50 pau por mês, como é que o cara se aposenta ganhando 50 pau, bicho? Eita. Aí não dá, né, meu? E uma das. Brincadeira. A gente vem falando de lei que pega, não pega, uma das letras mais mortas é o teto constitucional. Porque aí você estabelece o valor máximo que pode ser recebido, né, por um servidor público, município, estado, união e tal. E aí você coloca os penduricalhos justamente para dizer, não, mas isso não é salário. Então, já que você não pode aumentar em 5 mil reais o salário do juiz, né, o vencimento, o pagamento do juiz, porque senão você ultrapassa o teto constitucional, então você coloca tudo isso na forma de benefício. Quer dizer, não é nem só o fato de que, puxa, mas precisa pagar auxílio moradia para alguém que já ganha também. Não, você inventou um troço chamado auxílio moradia para justificar ele receber 5 mil reais a mais todo mês. O próprio entendeu? Moro reconheceu isso no Roda Viva, ele mesmo reconheceu. Bizarro. A coisa do teto constitucional
Penal é o teto mais furado que existe. Agora, como é que vai resolver isso se o juiz que vota ele mesmo? Como é que faz? É como os Como é que faz? os privilégios da classe política, que é a própria classe política quem decide. Claro. Cara, é só com massa crítica, é só com pressão social, porque os políticos... Bom, alguns políticos Então, Soninha, contra mas todos não vede dá bem, certo. mas vede bem, Soninha, vede A bem. situation. Soninha, Vigo. agora você tocou num ponto crucial. Ui, Vede PowerPoint. bem a puta da situação na qual nós nos metemos. Conta um pouquinho Aí pra que mim. tá. Porque o que acontece? Esses caras, Soninha aqui como vereadora, o deputado estadual falando do Estado, o deputado federal fazendo lei, os senadores representando o Estado. Esses caras fazem as leis. E eu acho que nesse momento, porque eu não vejo mais uma discussão que um grupo fala, esse ponto é verdade, você tem razão Muito nesse interessante ponto. esse aspecto. Esse aspecto, eu gostei desse aspecto, Soninha. Deixa eu Bem refletir. bolado, bem Esse aspecto é bolado. bom. Não me fala bem Mas- bolado mais. É bem bolado. Bem Bem bolado, é bem bolado, deixa. Podemos chegar num denominador Consenso. comum, num consenso. Mas isso não vai acontecer. Não tem mais isso. Acabou. Como é que é lá na Câmara? Já foi pior. Sério? Sério. Você acha que tem que ir no fundo do poço? Olha, Você acha que tem que quando eu comer fui... merda? Fala, bom. Não, quando eu fui vereadora a primeira vez, uma das grandes decepções foi não ter debate. Eu achava que o que eu encontraria na Câmara era tipo um barraco, só que com outros personagens, né? Achei, pô, eu vou sofrer na Câmara, porque eu vou querer falar lá de meio ambiente e o pessoal não tá tão ligado assim. Canabidiol. Vou querer falar de política LGBT e vai ter muita resistência. Então eu me preparei assim, bom, coragem para enfrentar os debates. E praticamente não tinha debate na casa. Os debates que aconteciam eram totalmente à parte do processo legislativo. Os projetos de lei caminhavam pela casa e o que existia em torno deles era um acordo para aprovar ou não aprovar. Isso não existe mais? Não, isso continua existindo. Os projetos entram em pauta para votação em plenário depois que as lideranças já chegaram a um acordo. Tipo, tá bom, pode pautar esse projeto aqui que ele tem voto suficiente para ser aprovado. Mas também tem debate. Isso é uma novidade nessa legislatura em relação à outra, né? Eu fui vereadora de 2005 a 2008, falei, Deus que me livre, nunca mais eu quero ser vereadora. Entre outras coisas por isso, porque, pô, você vai lá e quer defender seu projeto. Não, você não precisa defender seu projeto. Você só vota no dos colegas e os colegas votam no seu e acabou. Perfeito. Combinado. Então eu falei, bom, se é assim, não quero mais. Aí passou, né, esse tempo, 8 anos sem ser vereadora. Você eu foi falei, não, subprefeita da Fui em Lapa. 2009, Da Lapa, fui. né? Como é que foi sua experiência de... Olha, é um pesadelo, mas pelo menos é um pesadelo do mundo real. Ninguém sofre tanto neste mundo da vida pública quanto o executivo municipal. E quanto mais na ponta, mais sofre. Porque os problemas realmente são seus. Realmente, tá alagado, é problema seu. Você pode não ter poder nenhum, autoridade nenhuma, dinheiro nenhum, mas o problema é seu. Então, quando eu fui subprefeita, cara, tinha que lidar com todos os problemas do planeta ali na circunscrição da subprefeitura da Lapa. Que é grande, né? É, não. É grande, A Lapa é a grande. sub começa na Lapa. A Lapa é muito Mas grande. lá pega o quê? Lá Começa- perusa, aquela... Começa A Lapa toda. Essa é a Lapa toda. A Lapa toda. É. Começa Ai, no eu Fazendas. adoro Bairros essa pobres. da Lapa. Bairros pobres é horrível, gente. A Lapa eu lá falei de pro baixo. Dória, eu falei pro Dória, você devia ser Dória. candidato Você votou na a A Soninha adorável. de Estocolmo, de Copenhague, em São Paulo. Dória, São você Paulo. nunca viu um pobre Eu de perto. adoro. Não, deixa comigo que eu vou resolver tal. Não resolve, não Acelera. resolve. Muito Porque talco porque mentolado tem mu- no saco, É, Dória tá passando. Porque São Paulo é uma cidade. São Paulo, açúcar, mano. São Paulo é uma cidade difícil, né, Soninha? Hein, Soninha? São Paulo é uma cidade difícil, né? Olha, Fica travado. São É Paulo muito desigual, né? É muito uma cidade zoada, né? Acelera. São Paulo é um milagre, né? É uma Não, cidade sério, zoada. porque tem mais gente na cidade de São Paulo do que no estado do Paraná. Assim, acho que você tem 3 ou 4 estados do Brasil que tem mais gente do que São Paulo. E se você pensar na região metropolitana, somos 20 milhões, é 2 Paranás. Então, com essa concentração de gente e a cidade razoavelmente funciona, é sério, é muito impressionante a nossa capacidade de fazer funcionar. E eu falo de governo, de sociedade, de um modo geral, porque Difícil, você uma paródia. sai de São Paulo e você achando que isso aqui é uma zona, e aí você vai numa outra capital e fala, caramba, transporte coletivo, por exemplo. O nosso transporte a gente quer que seja melhor, mas cara, hoje eu tava na calçada do metrô Barra Funda às 9 horas e vi que tinha um trem indo embora já, o metrô.
Aí falei, bom, o próximo eu pego. Não, quando eu tava na plataforma, já tava partindo o segundo. Eram 9h02 e eu tava na plataforma e peguei o terceiro. Você tá entendendo? Entre 9 horas e 9h02, passaram 3 metrôs pela estação Barra Funda, sentido centro da cidade. A gente reclama e tem muitos motivos para reclamar. Tem muitos lugares da cidade que ainda é ruim chegar de transporte coletivo. Mas a gente tem um sistema sobre trilhos que... Não, mas ó, peraí. O cara que mora na Periferex... Muitas baldeaçaus. Como o Joe, 80 minutos. Como 80 minutos. 80 chegar no heliponto. Pra chegar no heliponto. Pra chegar no 80 minutos. 80 minutos. 80 minutos. O Uber Black demora muito lá. Eu sei, falar que funciona, não funciona. Funciona em Copenhague. Chega o Uber Black. E não custa nada. Eu moro lá na Vila Santa Catarina, vim de ônibus hoje, vim de metrô e cheguei aqui direitinho, não cheguei atrasado. Não funciona bem, não. Não vem falar que transporte público é bom, que não é. Mas por que não funciona bem? Nenhuma cidade funciona bem. Não Tem vai. umas que eu acho que é pior. Eu posso falar? Amanda do Capão, deixa o Capão. Eu nasci no Vai, Capão Capão. Redondo. Ô, filha, Eu nasci no Capão tudo Redondo. é ruim. Sim. Capão Mas agora Redondo. eu moro em Perdiz, é Certo. muito Tudo fácil. que é público é ruim. Você sai do gueto, mas o Pra gueto cá nunca são sai de 20 você, moro, minutos, irmão? O ônibus, Vila Mariana, Terminal Lapa, amo esse ônibus. Mas assim, você morar perto, você tem muitas opções, não vamos ser hipócritas. É essa opção que eu tenho ou tem outras opções? Se você, por isso que a pessoa vai invadir o Paysandu, você não vai invadir Uber o Capão. 99, Porque Cabify. Transporte pra chegar bom, no Capão, você transporte demora 1 hora bom. e meia, filho. Transporte bom é numa Mercedes-Benz Boa. com o ar-condicionado ligado e na sombra. E não Então passa. deixa eu te falar. Com o ônibus motorista é motorista ainda, pra não- Jambiada, blindada. Bem não. Ô, Mas Sônia, o ônibus que eu vou Transporte ter cabo bom é USB. ônibus. a gente vê aqui umas pessoas muito irritadas, né? Polarizadas. E eu fui pesquisar sobre você, que é adepta ao budismo tibetano. E aí penso que você usa desse recurso nas redes sociais, onde as pessoas vão lá e começam a discutir muito. Além que você é uma pessoa mediática, como é que você lida agora com esses haters terríveis que te enchem o saco nas redes sociais? Eles enchem o saco, Soninha? Ah, claro que sim. Imagina, enche o saco de todo mundo e Sim, né? eu vou passar batido. Esquerda caviar. Eu evito, sabia? Você evita o quê? As redes sociais? Evito as redes sociais. Eu Facebook. não fico, eu não passo tempo no Facebook. Eu posto, eu dou uma olhada. Mas Você passa e vaza. quando deu o Passa e fenômeno, vaza. quando deu o fenômeno do Dória, muito constrangedor, muito constrangedor. Eu não gostei daquela entrevista, é uma demissão com uma selfie, né, fazendo um vídeo. Depois você foi no seu Facebook e falou, não? É. Quando a gente decidiu que eu ia sair, assim, né? Ele decidiu que eu seria sair, daí eu Exato. decidi aceitar. Ele até propôs que a gente fizesse assim, olha, você me manda uma carta, né? Dizendo que você prefere voltar pra Câmara. E eu falei, não, prefeito, eu não vou mandar uma carta dizendo que eu prefiro voltar pra Câmara porque é mentira. Tá. Eu não decidi sair, eu tô sendo demitida, né? Ah, então tá bom, eu tenho uma viagem agora, quando eu voltar a gente anuncia publicamente e decide como que a gente vai fazer. E ele me chamou lá pra prefeitura, eu já sabia que eu tinha sido demitida, era só a data pra anunciar pra todo mundo. E aí falou, vamos fazer assim, vamos gravar um vídeo. Putz, ele catou o pau de E selfie. eu falei, Pegou o pau de selfie. Vamos gravar um vídeo agora imediatamente. Atenção! 10 segundos pro Igual a vídeo. GoPro. Ai, que brega. 10 segundos. 10 segundos. Traga o pau de selfie. Vou fazer um stories 10 pra segundos, demitir ela aqui. Olha, eu estou aqui ao lado de Soninha. Você está demitida. Estou ao lado de Soninha, maravilhosa. Boa intenção. Por junto acaso. Do nada. Acelera, acelera. É difícil Acelera, São Paulo. enquadrar. Tchau. Acelera. Tchau. Fez mais 3 vídeos. E um stories. O cara é gestor. Ele deve ter tido Gestor. uma boa intenção. Ele acha que é aquele o aprendiz, tá ligado? é uma boa intenção. Não é, ele deve ter tido uma boa Gestor. intenção. Sabe o que ele quis mostrar? Que era uma demissão, é uma coisa Amigável. profissional, entendeu? Exatamente. Olha, não deu certo, Foi a de gente brode. não se entendeu junto, mas ó, tá tudo bem, tá tudo em paz, não viramos apostou inimigos por causa em disso. você. Essa foi a ideia. Mas ele quis fazer, eu falei, mas prefeito, será que a gente grava um vídeo assim, e se eu chorar? E ele, chorar por quê? Por quê? Você tem Falei, porque eu não sentimentos? tô feliz, né? Tipo, eu não tô contente, é frustrante pra mim isso Então, mas aí ele- e tal. Aí aqui- ele falou, não, imagina, se você chorar, tudo bem, é você é verdadeira, se você chorar, chorou. Boa. Então tá bom, então já que é assim, já tava debulhando lá. É que foi um vídeo que ela meio que não sabia que tava fazendo. Você tem que render no vídeo. Vai, valendo, 15 segundos. Ô, né? Soninha, agora ele, como o Roberto Carlos
intervalo no fim da música, ele falou bye e saiu da prefeitura. O Dória. Mil garotas querendo passear comigo. Você acha que foi uma decisão a ser? Porque ele prometeu em várias entrevistas, cartas, assinou vários papéis, falou, eu não vou sair nunca daqui, eu vou morar aqui pra sempre, invadir aqui o edifício Matarazzo. Você acha que agora isso vai pegar mal pra ele? Nada. Ele falou, vou ficar aqui, daqui não sai daqui, ninguém me tira. E agora ele vaza na braquiara, meu? Vazou, fácil. Né? Ninguém nem sabia que Eu acho que ele quer, Vazado na minha total. opinião, Soninha, você como uma boa política, ele quis sair do pepino. O governo do estado é um low profile bonito. Dinheiro. Pode andar de pullover. Agora, Mas você acha, Soninha, que foi uma decisão boa? fazer uma gestão. Eu tenho... Eu acho que ele não estava mentindo quando ele falou, não, vou chegar lá, vou ficar 4 anos e pronto, acabou, volto pra minha terra. Eu acho que ele não... Voltou. Ele estava realmente decidido a isso. Não, vou fazer uma gestão Mas eles são todo dia na Folha, ele não aguentou. revolucionária e pronto, é só isso que eu quero da vida, não quero seguir carreira. E aí ele mudou de ideia. Por quê? E acho também que ele se surpreendeu com a dificuldade. Ele não imaginava que o bagulho era tão doido como ele realmente achou. Então, Soninha, agora que outro era só uma aspecto. questão de determinação e Peraí. competência. Outro aspecto. Acordar cedo, Peraí, né? calma. Outro mais aspecto. bucha? Outro aspecto, queridos ouvintes. Amor. A sociedade treme. Relacionamento. A sociedade vai escolher candidatos. Farinata. A sociedade quer uma coisa rápida, uma solução rápida. Vamos perguntar para Soninha. Eu conseguirei entender por quê? Porque várias vezes você esteve aqui nesse programa falando da Cracolândia, do morador de rua, e sempre você falou, Emílio, isso é muito complicado. Isso é uma treta muito grande. O nosso querido Dória, ele era um outsider, como chama. Sim. O povo quer o quê? Que é aquilo que o Carioca falou, não acredita mais o político. Pegou o Dória, que é um gestor. Gestor. Fala bem, tem programa de televisão e tal, não sei o quê. Ganhou no primeiro turno. Foi. Quando ele caiu, ele falou, cara, isso aqui é complicado Uma mesmo. naba. Aí ele deve ter falado, a Soninha tinha razão quando ela falou ali, isso aqui é complicado. Aí ele falou, vou puxar o carro. Você acha que foi? Não. Calma. A sociedade agora. A sociedade agora. Vem falar mal. Calma. Não, eu não estou falando mal. Eu estou levantando Não vai falar mal. uma questão. A Soninha vai falar quis mal. legalizar com o Dória. falar mal. Foi isso que você quis. De boa falar do mal vontade, o inferno tá 4h20. lotado. Eu acredito, Emílio, pelo um pouco assim, eu acompanho política há 30 anos, desde meus 12 anos de idade, o movimento do jogo político, como é que funciona, por que ele funciona e tal. Dória. Eu acho que aconteceu o seguinte, prefeito, pau, no primeiro mês esse cara são em todas as capas de jornal, o cara não aguenta, é o sucesso que pica. O Dória nunca viveu um sucesso desse, uma relevância pessoal de acordar, estou no Estadão, estou na Folha, liga o Jornal Nacional, SPTV. Cara, eu sou o pica de aço, o cara chegou nesse momento. Só que aí vem a bucha e ele fala, cara, vislumbrou a presidência ao ponto de dar uma pernada no brother que fez a situação, que foi o Alckmin que projetou a candidatura dele. Porém, porque a candidatura do Estado foi o que sobrou, na minha opinião, foi o que sobrou pra ele. Por quê? Porque a bucha é bem menor. Tudo bem, tem a segurança pública, mas não chega aos pés de uma prefeitura. A prefeitura tem buraco. Tudo é culpa do prefeito. Gente, mas claro. dentro das possibilidades dele, a gente também não sabe. O cara Não tá sabemos. fazendo. Não, vamos trazer ele aqui pra conversar. Peraí. Vamos trazer Soninha. o Dória. É fácil a gente criticar. Muito Peraí. Peraí, Peraí. Calma. Soninha, me fala. A Soninha foi candidata 2 vezes à Prefeitura de São Paulo. Deve ser muito difícil você resolver Gente, já é difícil a gente resolver os nossos problemas, que dirá de uma cidade como São Paulo. Então, dentro das possibilidades... Não, mas o Dória, ele chegou de Gari. Ele foi Chegou. Gari. Gari. Tá brincando. Já que a Soninha... Ele ia colocar um dreadlock com a Soninha. O cara foi Gari, porra. Tá brincando. Chegou chegando. Chegou de Gari, porra. Vai Gari Narilli. Vamos dar a
solução pro Bruno Covas. Ô, Soninha, você que é uma pessoa que entende, a gente tá vendo... Você tá rindo, Soninha? Você tá rindo que o Dória... Séria, ela pô. legalizou com o Dória. A gente tá Dorinha vendo- 4,20. Para com esse negócio de Dória. Para. A gente tá vendo toda essa infelicidade ali no Paissandu e as pessoas desordenadamente estão tentando ajudar e levam lá mantimento, roupa, que, na minha opinião, de nada adianta porque não tem um espaço pra se guardar aquilo. Vai, Paulinha, faz só a pergunta, Meu Deus pelo do amor de céu. Deus. Setup enorme, Saber- velho. Pelo Imagina amor na de reunião com o Não Dória. nenhuma. Não Ô, faça. Soninha, por exemplo, teve um cara que foi lá, fez uma doação, daqui a pouco ele deu a volta no quarteirão, tava vendendo as coisas que ele levou ali pra doar. Como resolver esse problema dessas famílias? Como que a gente pode ajudar? Tem solução? Conta um pouquinho pra gente. Vai. Porque é fácil meter o pau, gente. Agora é um problema muito difícil de ser resolvido. Como que faz pra Então, resolver? O que as pessoas podem fazer agora é, sinceramente, seguir a orientação das autoridades. Parece uma coisa meio seca demais de se dizer, mas realmente não é mais o caso de levar doação para as pessoas lá. Já não tem mais nem onde colocar as doações. E vira um foco em que outras pessoas, e muitas precisam Feira também, do rolo, de roupa né? e de mamadeira e de leite em pó, também começam a se encontrar ali, começa a ter conflito, né? Então, realmente, doação agora, eu passei por isso lá na subprefeitura da Lapa, teve um incêndio numa favela de Jaguaré, foram 400 barracos destruídos, assim, em uma noite. Então chegou uma hora que a gente falou assim, gente, por favor, não tragam mais doação. A gente não tem mais como administrar as doações. Vai derrubar um outro prédio. Agora é o caso de o Estado, o governo, a prefeitura, tomarem as suas medidas. E é continuar o que eles já vinham fazendo de certo, que é realmente conhecer as famílias, os arranjos. Então, olha, aqui tem um casal com 2 crianças e um adolescente, e tem também uma pessoa idosa, e tem um informática, cachorro né? e gato. Hoje tem digitais, Sim. né, Soninha? Essa providência é fundamental para a população de rua e para a habitação. É você conhecer o seu público. Não adianta contar indivíduos. Esse é um erro histórico em assistência social. Olha, são 20 mil moradores de rua, dos quais 80% homens, 20% mulheres. Aí você faz lá o quê? Faz 1.000 vagas de, né, cama, 1.000 leitos e reserva 80% deles para homens. Não, gente, as pessoas se Não é estatística, organizam. né? Não é As estatística. pessoas têm arranjos. Cada um de nós aqui, se a gente for combinar uma viagem, não, você vai com um namorado, ele vai com 2 amigas. Mas não, a prefeitura, o Estado entende que as pessoas são indivíduos, assim, né? Numeral. Sozinhos, Soninha. Esse é o problema. Mas será Ô, que Soninha, tem mas problema? existe... Mas pera aí. Mas tem estrutura pra isso? Paulinho Pra hoje fazer tá esse danado. serviço de assistência social? Tem estrutura para isso. Claro que é complexo, claro. Mas tentar simplificar artificialmente não dá. Então, se a assistência social continuar fazendo um recenseamento de tempos em tempos, contando indivíduos, dividindo por sexo e achando dar que é certo. assim, não vai dar certo. Então, mas por exemplo, o Ananias lá, diferente. o Ananias, Tem que fazer o que diferente. falta, por exemplo, o Ananias, ele sabia, ele ocupou aquilo lá meio que pra ele. Por quê? Porque o Estado não ocupou, o Estado tirou do vamos tirar isso aqui da frente, Se vamos... omitiu, sim. O cara foi lá, é mais ou menos que ter, porque ele sabe quem mora lá, quem pagou, quem não pagou, se é uma senhora, tá, ou ele também não sabe. Virou, O problema virou é o seguinte, uma, se ele o virou cara pagou, tá dentro, se não pagou, tá fora, é o que tem. Ele não tá... Ele não organiza. Mas- então, mas É a deixa- falta da Porque competência tem do poder movimento. público, o cara Sim, acaba se claro, ocupando claro. Tem do... movimento É isso aí, social, Emílio. tem movimento social que também é equivocado, comete seus erros, mas o Ananias, ele não é um movimento social, ele é um corretor imobiliário, né? Ele nem teve a pretensão uma de milícia, organizar as pessoas. Tem movimentos que cometem lá seus erros. O que é um erro do meu ponto de vista? O cara diz assim, olha, pessoal, agora nós estamos aqui no movimento, então tem que todo mundo lá pra praça, participar da manifestação. Senão não contra a vai entrar na reforma. ficha. É, isso pra mim é uma É porque acaba, deturpação. Soninha, erro meu ou existe, por exemplo, vamos dizer, nessas lutas, esses movimentos, vamos ser claro, movimento sem teto do Guilherme Boulos. Vou dar nome aos bois aqui. Vamos lá. Ele criou um número de X de pessoas, obriga as pessoas a fazer a manifestação, a pessoa tem um privilégio, furar fila num cadastro aí de algum imóvel, que isso realmente acontece para parar de encher o saco, né? A gente sabe que funciona dessa forma. E aí eu digo a você, e eu pergunto a você, será que uma pessoa, o problema do Brasil é esse, o cara consegue o imóvel dele dentro desse movimento, certo?
Conseguiu imóvel, conseguiu instalar a família dele, conseguiu resolver aquele problema. Mas ele continua no movimento que ele fala, opa, eu posso conseguir outro, alugar o meu e assim sucessivamente. Acaba virando uma profissão. Isso tem, como é que eu posso te dizer? Tem veracidade ou eu estou contando um conto? As pessoas não são tão diferentes entre si no movimento social e na minha família. Por exemplo, meus avós portugueses, o que era a ideia deles de segurança, patrimônio imobiliário? Então, eles não juntaram dinheiro em vida, eles compraram imóveis e mais imóveis. Aí, quando eles morrem, a família tem que... Sai no tapa. Entendeu? Então, as pessoas viajam, seja no movimento do Sem Teto, seja na família Ferreira Gaspar, entendeu? Então, se eu disser, imagina, isso nunca acontece, eu vou ser tonto, sei lá. Mas o meu medo é esse. Ó, a Soninha, hein? Soninha mudou muito, hein, Soninha? Maravilhosa. Não, mas é meu medo. Eu vou tocar uma música. Não, sem ficar Dória, por favor. Já encheu. Já encheu o saco. Eu vou tocar uma música Depois eu agora. quero saber da farinata, eu que sou um grande entendedor de Eu alimentos. quero saber de amor. Farinata, Farinata a é do questão. passado. Eu quero Não. saber de Então, amor. mas ó, pra terminar lá a história do Carioca, uma das melhores matérias, reportagens que eu vi sobre o prédio essa semana foi a de ontem no Fantástico. Porque pegou o quê? Pessoas. Cada uma ali. Uma história. O flagelo Entendeu? humano. Cabeleireira, cozinheiro, estudante, eu quero ser marinheiro. É uma coisa que a gente não pode marginalizar. Então Tentar dizer, trazer pro lado humano, imagina, esse pessoal se acomoda. Isso é circunstância, né, Soninha? É circunstância. Então é um desafio gigantesco de poder público lidar com números gigantes, porque a gente tem que lidar com são 20 mil, são 2 milhões, são todos problemas do poder público. Mas sem perder de vista que são arranjos, histórias muito diferentes, com traços em comum, lógico, importantes, relevantes, que fazem com que eles estejam todos ali morando num prédio perigoso no centro da cidade, mas não é nem se dizer cada um, cada dois, cada quatro, cada conjunto de pessoas ali tem um perfil, uma história, necessidades, capacidades, possibilidades diferentes, e a gente tem que dar conta de lidar com isso. Você sabe, Soninha, que você tocou num aspecto muito importante. Nós escandinavos, Sim. vemos no outro um parecido com a gente. E o Brasil não está vendo no outro um parecido, um semelhante. Por quê? Porque a gente sempre tem que olhar o próximo como o nosso semelhante. Eu concordo. E aqui não está acontecendo mais isso, que é o que ela falou. Se você for na Cracolândia e conversar um por um, porque ela esteve lá. Ela esteve lá. Você não estava lá. Você vê a Cracolândia, aquele sempre de helicóptero do Datena, aqueles noias passando. Da imagens Olha lá, aí, ó. da imagens aí, ó. Brincadeira comigo, Só velho. brincadeira. Isso aí. Uma blusa preta, isso é a carinha da troca. Ali tem ser humano igual a gente. Igual a gente. Tá vendo? Quando você conhece as pessoas pelo nome, você fala, ó, aquela ali é a Iruza, a mãe dela mora no Rio de Janeiro, ela tem um filho de 8 anos. Você começa a trazer as coisas para uma outra Botar a aeronave escala, no chão. né? Vaidosos demais, individuais, né, Emílio? Precisamos E voltar a ser nômades, como linda, ciganos. Né, Ô, Emílio, a Hoje Soninha vai. Peraí, história... eu vou chorar. Eu vou chorar. Ponto triste. Eu vou tocar uma música agora. Hoje a Soninha tá aqui. Ponto Sempre triste. o papo é bom. Sempre o papo é bacana com a Soninha. Sim. Porque ela tem uma visão mesmo de trabalhar nesse negócio há muitos anos que ela tá lá. Gestor. Por isso que eu queria que ela estivesse aqui. Entendeu? Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Acelera. Pan. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje estamos recebendo a Soninha Francini, jornalista, apresentadora, comentarista, ela é política, professora, mãe, um ser humano muito diferenciado. Ela tem assim, como é que... Oi? Ô, Emílio, posso fazer uma perguntinha antes dela ir embora? Eu uma sei só? que você quer fazer pergunta. Ah, eu, Soninha, porque assim, acho você tem uma história de amor, de vida, que é Puta, linda, pouca encontro gente com sabe. Fátima Bernardes. Encontro com Fátima Bernardes. Você se apaixonou por um morador de rua que tinha problema com alcoolismo e vocês estão juntos, permanecem juntos há 4 anos, é isso? Isso, Que história, com meu. todos Queria que os você contasse. problemas de todos os casais. Beijo, Paulo. Volte e meia, a gente, né, quebra o pau. Ele morou 20 anos na rua. Eu o conheci na casa dele, debaixo do minhocão. Foi duro, foi difícil. Seria difícil de qualquer jeito, né? O relacionamento em si, claro, super complicado. Mas aí tem a família, né?
a minha família marcou um psiquiatra pra mim, pra ver se eu devia ou não ser interditada, porque provavelmente eu tava completamente fora de mim. Eu acho que isso já deviam ter feito há muitos anos atrás. O quê, Emília? Mas tudo bem. Com a Soninha. Pensei que era tomar uma com o morador. Com a Soninha. Eu tô rindo aqui. Mas você foi compareceu? sofrido. A barra, né, Soninha? Preconceito, né? Eu fui ao Pra psiquiatra. provar. E qual foi o laudo? A psiquiatra falou assim, olha, você sabe o que tá fazendo. Ao que tudo indica, você tá bem Você ciente. tá normal aí. Você tá bem ciente, Eu nunca achei que seria fácil, que seria... não, eu vou salvar esta pessoa. Meu, não é salvar essa pessoa, eu me apaixonei por um cara. Lógico, pela pessoa. Então, Soninha, mas deixa Mas não dá pra brigar e falar, vai pra rua, né? Virgem. Deixa eu perguntar um negócio pra você, e acho que vem mais ou menos daquilo que você falou. Porque, a princípio, quando a gente olha essa estatística, é aquele negócio que o Dória falou, não, vou tirar esse cara da Roma, ele está trabalhando no McDonald's, e o trabalho aqui é importante, vamos lá, ele põe a roupinha do McDonald's, como se fosse transformar o cara. Nossa, Tem gente que tá na rua que quebra o elo da sociedade mesmo e não quer mais viver. É isso que você tá falando, de você saber quem são as pessoas, por que elas estão lá, você ter esse conta que chama-se assistência social. Isso é assistência social. E que só funciona em rede. Você não dá conta de uma pessoa ou de 2.000 pessoas sem ter um trabalho super bem desenvolvido, sistematizado, conectado, paciente, persistente. Tem método para isso, tem uma figura na assistência social chamada de um instrumento que é o plano individual. Pensa, tem que ter um plano individual. Não sei, quantos de vocês aqui têm contato com uma pessoa, um alcoolista, um usuário de droga? Cara, você tendo a família inteira ali participando, envolvida, é difícil para caramba. Você achar que você multiplica por 20 mil e tem uma receita só igual para todo mundo, é irreal, é fadado ao fracasso você criar essa expectativa, né? Eu fiquei muito preocupada, assim, no começo, quando eu ainda estava lá na secretaria, quando se dizia assim, não, a gente vai arrumar 20 mil empregos para todo mundo. Como se todas as pessoas, as 20 mil pessoas na rua, tivessem apenas precisando de um emprego, apenas precisando de um teto e 4 paredes. Então, mas assim, não precisa chegar com uma nova... Novo modelo, uma nova... precisa fazer de verdade funcionar o que já foi sendo concebido com bastante responsabilidade aí nas últimas décadas em relação à política de assistência social e colocar em prática para valer. Ô Soninha, para terminar, no seu caso, valeu ter ido contra a família, contra seus amigos por amor, depois de 4 anos? Nossa, Fátima! Revelações, caliente! Fatimíssima! Tima Bernardo! Em nome do amor! Em nome do amor! Nome da avô. Pera aí, daqui a pouco ele vai entrar aqui, nós vamos tocar uma música. Flores! Olha, Soninha, muito obrigado mais uma vez. Eu acho muito legal você vir aqui, porque a gente já conhecendo a sua trajetória, acompanhando o seu trabalho lá na prefeitura, a gente sabe que os temas complexos, a gente tem que pensar um pouco mais neles, né? E realmente tentar entender e saber que não vai ser fácil. Sabedoria popular, né? O bagulho, como é que é? O processo... O processo é lento, mas o bagulho bagulho é louco. O processo é lento. O processo é lento. O bagulho é louco. O bagulho é louco e o processo é lento. Eu digo que é complexidade, singularidade, mas em suma é isso daí. É isso aí. Manda um abraço lá pros nossos nobres vereadores. Mano, eu vou falar pro meu marido que eu vim aqui hoje, que ele nem sabe. Ele já deve estar Timóteo tá lá, hein? Muito bem. Não tá Pra mais. você acompanhar mais o trabalho da Soninha, ela tem um site que é soninha.com.br. No Instagram ela tem o Soninha Francini. Soninha Francini no Instagram. Mais o Facebook. Facebook? Qual é o Facebook? Soninha Francini. Soninha Francini, aqui tem todo... Ela trouxe aqui o programa. O que ela fez, verdadeiro ou falso, prestação de contas. Certo, Soninha? Valeu, Sô. Obrigado, viu, Soninha? Obrigada, viu, gente? Desculpa aí tirar você, eu sei que você tá cheio de compromisso. Imagina. Mas é legal você falar com os ouvintes que todo mundo gosta de você aqui, tá? Ai, meu Deus. Valeu. Sem graça. Beijo. Valeu, beijo, tchau. Muito bem, meus amores, vamos embora, mas antes um recado muito importante para você, meu querido. É verdade, se você aí que tá me ouvindo, conhece o Moto E4, Moto E4 Plus e Moto C Plus.
São smartphones da Motorola com design moderno, bateria de longa duração, com carregamento rápido, velocidade de processamento, câmera frontal com modo Beauty para você tirar aquela selfie maneiríssima. E também, Emílio, conta com a melhor experiência do sistema Android puro na versão 7.0 e 7.1. Curtiu? Então acesse aí agora, vai, motorola.com.br e diga hello para a família Moto E4 e para a família Moto C Plus da Motorola. Show de É bola. isso aí, show de bola. Show de bola. Vou mandar aquele Fala, Morgadevski. Aquele recadinho, pessoal de Santa Catarina. Opa, aí sim. Grande Santa Catarina. Grande Santa Catarina. Catarina. Que lugar de Santa Vou Catarina? estar em Jaraguá do Sul, quarta-feira. Terra de banana. Ó, Espaço Será que é Buena. essa? Lá no Espaço Buena. Espaço Buena. Nossa, Boa, o Banana banana. falou. Manda um abraço aí, banana. Abraço pra todo mundo, vai estar em Jaraguá, terra do marreco recheado com repolho luxo. Maravilhoso. E das mulheres lindas, das loiras maravilhosas. Jaraguá do Sul, Jaraguá do quarta-feira, Sul. no Espaço Buena. E sexta-feira em Rio Negrinho, que é ali perto. Vou estar num pub sensacional lá. Então bem. é isso aí, Rio já, pessoal. Eu, banana, agora nós vamos nos aposentar, nós vamos comprar Jovem Pan Jaraguá do Sul. Ah, é? Ficar lá olhando tudo de cima, assim. Aí sim, Sensacional. lindo, hein, Primeira meu? vez que eu vou pra Banana. Jaraguá. Jaraguá é legal, a gente teatro É legal? maravilhoso. Jaraguá é espetacular. É no Qualidade de espaço. vídeo. Espaço. De vídeo. Qualidade de vídeo. É. Espaço Buena. Muito bem, vamos embora? Só um minutinho. Você. Dia 11 estarei em Goiatuba, dia 12 aqui em São Paulo, no Omni Corinthians, 13 Comídias e o meu Domingão Sem Faustão. Boa. Bom, eu vou para Dirce agora. Vai lá. Opa. Tomar um lanche. Vamos tomar um lanche? Vamos tomar um lanche agora? Sábado eu estarei em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tá bom? Boa, boa. Campo Grande. E não domingo, só- Trindade, Goiás. Boa. Vamos do Goiás! Trindade 4 Estaremos no flat. É isso aí, bichão. Amanhã estaremos de volta ao meio-dia Boa. aqui na Jovem Pan. Tudo de bom, tchau. Terminou, terminou! Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo!